Bom dia, turma da 901. Hoje, continuando, como eu disse ontem, nós vamos para o terceiro caso e a relação entre ângulo inscrito e ângulo central. Então, nós temos aqui, o centro da circunferência pertence à região angular, cujo ângulo interno da circunferência está aqui. O centro da circunferência está lá. Né? Então, ele dividiu o centro em o ângulo J, que é o ângulo amarelo, e o K, que é o ângulo azul. Quer dizer, o ângulo central, aqui no caso, vai ser o J mais K, né? Que vai determinar a mesma medida do arco AB. Né? Mas o arco AB, ele corresponde à soma desses dois arcos aqui, do arco AD e do arco DB. Onde eu tenho que o arco AD é 2E, né? Que é o ângulo central, é o dobro do ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é a metade lá. Então, esse aqui vai medir 2E. E o ângulo central K vai ser igual a 2W, né? Que é a metade desse arco DB. Então, nós temos lá J mais K vai ser igual a 2 vezes Z mais W. Aqui põe 2 em evidência também, né? J mais K vai ser 2Y, né? Então, nós temos lá Y igual a 2x, que o Z mais W é o x. Então, nós vamos continuar aqui. O arco ACB vai ser a metade do arco AOB, né? Que nós já tínhamos visto nos dois casos anteriores. Mas vocês não tem que guardar primeiro caso, segundo caso. Olhou, o que se enxergou primeiro é aquele mesmo. Mas vocês viram que tem três situações distintas chegando ao mesmo resultado. Né? Então vamos lá. Os ângulos ACB, ADB e AED e o ângulo AFB, inscritos na circunferência, ao lado têm medidas iguais, pois são determinados pelo mesmo arco. Né? Então vocês viram lá. Todos os quatro ângulos inscritos, determinam o mesmo arco, A, B. Então, todos eles, tanto o ângulo F, como o ângulo E, como o ângulo D, como o ângulo C, todos eles são ângulos inscritos e medem a metade do arco AB. Então, vamos para as atividades. Primeira atividade. Determine as medidas dos ângulos A, B e C indicados na figura. Então, ele está pedindo para você calcular o ângulo A em amarelo, B verde e o C em azul. Sendo que o restante aqui, do ângulo central, vale 140 graus. Vocês sabem que o círculo inteiro mede 360, né? Então, isso aqui vale 140. O A mais B mais C vai ter que medir também 220, né? Também não, né? Tem que fazer o que falta para 360. Se aqui é 140, os outros três têm que somar 220. Então, vamos lá. O ângulo A. O ângulo A, o que ele deu aí? Não deu nada. Ele só disse que o ângulo A, pelas demonstrações passadas, vale o dobro desse arco aqui, né? Então, esse arco aqui vale 2A. Né? Eu sei que A mais B mais C, vale 220. Né? A mais B mais C, vale 220, que é 360 menos 140, 220. Mas só o ângulo A, o amarelinho, vai valer, vamos chamar esse arco aqui de quê? Ah, mas ele deu aqui, B mais C vale 20. Se B mais C vale 20, B mais C vale 20, então o ângulo A vai medir B mais C o ângulo A vai valer o dobro desse arco, o B o dobro daquele e o C o dobro desse. Mas ele dá que B mais C vale 20 e o A vale 2C. Ah, está aqui, eu não vi aqui, aqui. A vale 2C. Então, vou ter, no lugar do A, vou botar 2C. Mais o ângulo B vale 20 mais C.
20 mais C. Mais o C vai ter que dar 220, né? Porque eu tinha visto que A mais B mais C tem que dar 220. Então, o ângulo A, que vale 2C, mais o ângulo B, que vale C mais 20, mais o ângulo C, vale 220. Então, eu tenho aqui 4C mais 20 vale 220. Então, o ângulo C vai medir 220 menos 20, 200 dividido por 5, não, por 4, 220 por 4 dá 50 graus. Então, o ângulo C aqui vale 50 graus. Então, o arco aqui, ó, C, vai medir 100 graus. Mas o ângulo C vale 50 graus. O ângulo B mais C vale 20. B mais C vale 20. O A vale 50. Então, eu vou ter aqui. Então, eu vou primeiro aqui. A igual a 2C. Então, o A vai medir 40 graus, que é 2 vezes... O ângulo C é 50. O A vai valer 100 graus. 2 vezes 50, né? Se o C vale 50, o A vale o dobro, o A vale 100. Então, eu vou ter 100 mais 50, 150. Para 220 é o ângulo B, vai valer 70 graus. Então, as medidas são o A, 100, o B, 70 e o C, 50. Somando os três, ó, dá 220. É perfeito. Ó. Esse outro aqui vale 140, completa os 360 graus. Então, aí terminamos o problema. Então, vamos para o outro. Tá. Ângulo na circunferência. Na circunferência ao lado, o diâmetro é o arco AC e mede 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 90, né? Se esse aqui vale 180, o ângulo escrito é metade, né? Note que o ângulo AC é um ângulo central. E o ângulo ABC é o ângulo inscrito, né? Como o arco AOC vale 180 graus, ó, que é a medida do ângulo inscrito, é a metade desse arco, então eu tenho que o ângulo ABC vai medir 90 graus. Então, a gente conclui que um ângulo inscrito a uma circunferência pode ser classificado como agudo, reto ou obtuso. Aí você vai dizer o quê? Reto, 90 graus. Né? Você vai dizer ângulo reto. Porque ângulo reto é o que vale 90 graus. Né? No item B, com relação aos ângulos internos, com os triângulos que têm os lados com a medida igual ao diâmetro e cujos vértices pertencem todos à circunferência, podem ser classificados em... Pode ser classificados como triângulo retângulo. Por quê? O triângulo formado aqui, ó, se o ângulo ali é 90 graus, então é um triângulo retângulo. Né? Então, aqui vai dizer triângulo retângulo. Já no exercício 2, ele pede, com a medida em graus de cada um dos ângulos centrais indicados na circunferência de centro em O, determine os arcos AOB, o arco AOC e o arco BOC. Então, o arco AOB, que é 10x mais 45, mais o arco AOC, que é 6x, mais o arco BOC, que é 8x mais 3, eles completam a circunferência. Então, somando os três, vai medir 360 graus. Aqui, então, nós vamos determinar o valor de x. Ó, né? Então, nós vamos ter lá 10x mais 6x são 16x, mais 8x, 24x. Vai ser igual a 360 menos 48, que é 45 mais 3, né? Que vai dar 312. Então, o x vai medir 312 dividido por 13, que vai medir 312 dividido por 24, que vai dar 13 graus. Então, se o x vale 13, aí é só substituir em cada um. Então, nesse primeiro aqui, ó, AOB vai ser 10 vezes 13, que é 130, mais 45. Então, esse arco aqui vai medir
175 graus. O ângulo AOC é 6 vezes 13. 6 vezes 13, 78 graus. E o ângulo BOC tem duas maneiras. Ou substitui aqui, ó, 6 vezes 13 mais 3, vai ficar 6 vezes 13, 8 vezes 13, né? Dá 104, mais 3, 107 graus. Ou então soma os dois e subtrai 360, que vai dar o mesmo resultado. Já na figura B, nós temos lá o ângulo todo, né? Eu tenho 2x mais 20, que é x mais x menos 2x menos 20, né? 2x mais 20, mais x mais 10, mais x menos 20, mais x, isso tudo tem que medir 360 graus. Então eu tenho 2x, mais x, 4x, mais x, 5x, mais 2x, 7x. Né? 7x então vai ser igual a 360 menos 20 mais 20 mais 10. Então vai dar 360 menos 50. Né? Que vai dar... aqui não é 20, é menos 20. Então vai ficar 20 menos 20, vai ficar só 10. 360 menos 10, 350. Então eu tenho 7x igual a 350. Então o x vai medir 50 graus. Que é 350 dividido por 7. Então o ângulo BOC, ó, é 50 graus. Então o AOB é 2x, vai medir 100 graus. O ângulo AOE é 2x mais 20. Então vai ficar 2 vezes x, 100 mais 20, 120 graus. Então o arco AOE vai medir 120 graus. O ângulo x mais 10 vai medir 60 graus, que é o ângulo DOE. Né? E o ângulo AOE é 2x mais 20, então 2 vezes 10, 100, mais 20, 120. O ângulo DOC é 50 menos 20, 30 graus. E o ângulo BOC é 50 graus. Então estão todos eles aí. Já no terceiro, nós temos lá, o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a vida na Terra. Porém, algumas ações do ser humano liberam gases como dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio, que intensificam o efeito estufa. Principais atividades, aqui ele dá o gráfico, que chama principais atividades que no Brasil geram as gases que intensificam o efeito estufa. Isso é um dado tirado lá de 2016. Então ele deu lá, energia, ele deu 18,6%. Agropecuária, que é o verde, ele deu o valor de 21,9%. O roxo, ele deu o valor de é só olhar na figura aí. Mas está aqui, 60 é a maior parte, né? Ali é 50%, o roxo. E aí vai. Então ele pergunta aqui, qual atividade no Brasil é responsável pela maior emissão dos gases do efeito estufa? Então você vê o quê? A atividade responsável pela maior emissão do efeito estufa é a mudança do uso da terra e floresta. Da terra e floresta é a parte em roxo, que é 50%. Né? B. O efeito que os cálculos do seu caderno determina a medida aproximada do ângulo central em cada um dos setores do gráfico foi dividido. Então nós temos lá resíduos. Resíduos é a parte vermelha. Ele deu lá 4%. Então ele vai dar... Aí nós temos que calcular. Dá
14,4. Depois, a agropecuária, mas vou ter que calcular, 4% é a área daquele pedacinho lá. Então eu tenho 360, que é a circunferência toda, é 100%, né? Então eu tenho que x vai medir 4%, que é a parte em vermelho, que é o resíduo. Então eu tenho lá. Então resolvendo a regrinha de 3, ó, 360 tem 100%, então o x vale 4, né? Então eu vou ter 100x é igual a 4 vezes 360, que é 1440, que dividido por 100 dá 14,4%. Então aqui, ó, eu vou ter 14,4. 14,40, né? A porcentagem que é 4%. Na agropecuária, vocês vão fazer a mesma coisa. 360 está para 100%, assim como na agropecuária, que você não sabe, chama de Y, vai medir e tu vai ver quanto que ele deu na agropecuária. A agropecuária é, cadê? É a parte em verde, então tu vai botar lá, ó, 21,9. Resolve a regrinha de 3, e então você vai determinar quanto vocês vão tentar isso em casa. Próxima aula de corrida, se vocês não conseguirem, né? Mas ele vai botar como resposta, tá? Vou dar a resposta para vocês, ó. O 14,4 foi em resíduos, né? O agropecuária, vocês vão ter que encontrar 78,84 graus. Os processos individuais, 15,12 graus. A energia, ele deu 66,96 graus. E a mudança de uso e terra, a floresta, 184,68 graus. Daí você tem a quantidade em graus de cada um. Ele te dá o percentual. Você fazendo a regrinha de 3, você acha o percentual correspondente a cada parte, né? No exercício 4, ele diz lá, em cada figura dos itens, né, determine a medida dos ângulos em destaque, sabendo que o ponto O é o centro da circunferência. Então, vocês têm que primeiro saber identificar os ângulos dados, né? Então, ele deu dois ângulos, o ângulo ABC, que é um ângulo inscrito, né, e o ângulo AOC, que é um ângulo central. Então, eu começo aqui no ângulo central. Então, eu vou botar lá. O ângulo central, o ângulo inscrito é metade do ângulo central, né? Então, eu tenho o que aqui? Ó? 3x menos 10, que é o ângulo inscrito, vai ser a metade do ângulo central, que é 4x mais 30, né? Então, aqui nós vamos determinar o valor de x. Ó. Então, nós vamos ter que o x vai ser o quê? 6x menos 4x, 2x. 2x é igual a 30 mais 20, 50. Então, um pedacinho de ângulo, x, ó, vai medir 25 graus. Então, eu tenho que o ângulo AOC vai medir 4 vezes 25, 100, mais 30, 130. Então, o ângulo AOC vai medir 130 graus. O ângulo inscrito é metade. A metade de 130 é 65. Ou então, substitui aqui o x por 25, ó. Vai ficar 3 vezes 25, 75. Menos 10, 65. Do mesmo jeito, né? Na figura B, eu tenho 180 graus, 180 graus é o arco AOB, ó, que é o ângulo inscrito, central, né? Está aqui, 180 graus, ó, é o ângulo central, então ele tem a mesma medida do arco AOB. Muito bem. Então eu tenho 8x menos 2, 8x menos 2, que vai ser um ângulo central, ele vai ser
determinar o mesmo valor do ângulo inscrito. Mas qual o ângulo inscrito? Eu tenho que esse ângulo central vai ser o dobro desse ângulo inscrito, que esse ângulo inscrito vai dar 2R, é o ângulo todo. Esse ângulo inscrito, eu pego a régua aqui, ó, uno aqui, vai ser aqui. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo escrito lá de cá, ó. Só para determinar aqui, prolonga, né? Então tem aqui, esses ângulos vão ser opostos, né? Então esses dois ângulos aqui. Bom, mas vamos ver aqui, vamos calcular então esse ângulo inscrito Bzinho aqui, ó. Se aqui é raio, ó, esse ângulo Bzinho aqui, ó, vai ser também 3x mais 17, né? Porque aqui esse triângulo BOC é um triângulo isósceles, né? E aqui é raio também. Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. E esse ângulozinho aqui vai ser a metade desse arco, que é o ângulo central aqui, ó, 8x menos 2. Então, eu tenho 8x menos 2, vai ser o dobro desse ângulo inscrito, 3x mais 17. Então, vamos calcular o ângulo x aqui, ó. 8x menos 2, então vai ser igual a 3 vezes 2x, 6x mais 34. Né? Então, 8x menos 6x, 2x. 34 mais 2, 36. Então, o pedacinho de ângulo, que é o x, vai valer 18 graus. Né? Bom, sabendo o x, aí acabou o problema. Então, vamos calcular. Então, aqui, ó, o ângulo AOC vai ser 8 vezes 18, né, que dá 144, menos 2, 140. Né? E 144 menos 2, 142. Então, o ângulo AOC vai medir 142 graus. Então, aqui vale 142. E o ângulo BOC vai medir o quê? BOC aqui valeu o ângulo AOC. AOC deu 142 para 180. Para 180 falta 142, 38. Esse ângulo aqui é 38. Mas eu não quero esse ângulo aqui, eu quero o ângulo 38. Ele quer o ângulo BCD. Então é só botar aqui, ó, 3 vezes 18 dá 54, mais 17, 71 graus. Então esse aqui vale 71 graus. E esse aqui 142. Então vamos para o exercício 3. Os ângulos ABCDE determinam o mesmo arco de circunferência. Tá? Em relação a esses ângulos, o que nós podemos afirmar? Como todos eles, todos esses ângulos inscritos determinam o mesmo arco em vermelho. Então eles são iguais, eles têm a mesma medida. Se o arco em vermelho medir 100 graus, eu vou dizer que esse arco, todos os ângulos vão medir 50 graus, porque todo ângulo inscrito é metade do arco. Né? Muito bem, então vamos para o exercício 6. Cada item representa um triângulo e uma circunferência centro em O. Determine a medida dos ângulos internos dos triângulos. Então ele deu aqui, ó, o ângulo ABC vai ser 90 graus, né? Porque ele vai medir a metade do arco AC. Ó. O arco AC aqui é diâmetro, então aqui o arco AC vai ser
180 graus. Esse ângulo aqui é 180. Então, esse ângulo Bzinho aqui, ó, ABC, vai medir 90 graus. Então, esses dois outros aqui, ó, do triângulo, tem que medir 90 também. Que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, eu vou ter 2x mais 8 mais 6x menos 6 tem que valer 90 graus. Então, eu tenho 2x mais 6x, são 8x. 6 menos 8 menos 6, 2. 180 menos 2, 180, 90 menos 2, 88. 88 dividido por 8, o pedacinho de ângulo, então x vale 11 graus. Aí substitui lá. Ó. Então, o ângulo ABC vale 90. O ângulo BCA é o x menos 6. Então, vai ficar 6 vezes 11, 66. Menos 6, 60 graus. Então, aqui é 90, aqui é 60. Então, o ângulo BAC só pode ser 30. Né? Que é 2 vezes 11, 22, mais 8, 30 graus. Beleza. Agora, na figura B, nós temos o ângulo AOC, é um ângulo central. Então, mede 180. Né? Então, o ângulo ABC, que é um ângulo inscrito, é a metade desse arco. Então, vale 90 graus. Esse aqui é um outro triângulo retângulo. Então, nós temos que o 4x menos 5 mais 2x menos 33 vale 90. Ou a soma dos três vale 180, né? Dando mesmo. Então, esses dois aqui tem que valer 90. Então, eu tenho 4x mais 2x, 6x. 6x, então, vai ser 90 mais 88. Mais... que vai dar, então, 78. 90 mais 78 dá 168. Então, o x vai ser 168 dividido por 6, vai dar 28 graus. Então, é só substituir onde tem x por 28. Então, esse aqui é o ângulo BAC, ó, 4 vezes 28. BAC, 4 vezes 28, menos 33. Então, 4 vezes 28 dá 80 com 32. Dá 112 menos 33. Então, vai dar o ângulo ACB, ó, 28, 56. É 2 vezes, não é 4. É 2 vezes 28, 56 menos 33. O ângulo ACB vale 23 graus. Agora o outro. 90 com 23, 103. Então, o outro tem que valer 67, mas vamos substituir lá. O ângulo BAC é 4x, então é 4 vezes 28, dá 112, menos 45, 67 graus, é isso mesmo. Então, vamos para o exercício 7. Na imagem ao lado, temos o ângulo BAD vale 65 graus, BAD vale 65, o ângulo CDA vale 50, CDA 50, então aqui vale BAD 65 e CDA 50. Sabemos que O é o centro da circunferência, determine o ângulo ABD. ABD. Então, ABD, ó, vai ser a metade do arco AD. AD é 180 graus, né? AD é diâmetro, né? AD é diâmetro, então o CAD vai ser a metade do BAD, né? Vai ser a metade desse arco. Então, o ângulo BABD vai medir 90 graus. Então, ali é um triângulo retângulo. ACD, mesma coisa. ACD, ó, esse ângulo ACD também vai ser a metade do mesmo arco AD. Ó. Então, aqui são dois triângulos retângulos. O ângulo B e C, ó, são dois ângulos retos. Agora, o ângulo ADB, eu sei que o ângulo DAB vale 65, então o ângulo ABD tem que ser o que falta para 90, né? Então, vai medir 25 graus. Identicamente, o outro, o ângulo CDA, também vai ser o que falta para 90 do triângulo ACD, né? Se ali é 50, esse outro vai valer 40 graus. Né?
Muito bem. Então vamos para o outro. Então, olha lá, oitavo. Considere em seu caderno a medida do ângulo alfa em cada item. Então ele quer que você calcule o ângulo alfa. Então o que, nós temos aqui? Vamos ver. São vários ângulos inscritos. Eu tenho aqui, ó, o ângulo B, ó, o ângulo B. O ângulo B é igual ao ângulo C. Por quê? Tanto B como C são inscritos ao círculo. E são a metade do arco do AB, né? Que aqui é um ângulo central, né? Então esses dois ângulos B e C, ó, determinam o mesmo arco, né? Então eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou dizer lá, 4x menos 10 é igual a 2y menos 20. Primeiro eu vou achar o x, né? Aí vocês vão ter que fazer a equaçãozinha aí, ó. Aqui não é x, aqui é y. 4y menos 10 é igual a 2y mais 20, né? Então vai ficar 4y menos 2y, 2y. 20 mais 10, 30. Então o y vale 15. Então o ângulo B e o ângulo C vão medir 2 vezes 15, 30 mais 20, 50. 50 graus, né? Se ele vale 50 graus, eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. O ângulo A e o ângulo D, ó, também são iguais. Por quê? O ângulo A e o ângulo D são também inscritos ao arco BC, né? Então eu vou dizer aqui, ó, 5x menos 10 é igual a 3x menos 6. Então eu vou ter 2x igual a 16, x é 8. Se o x vale 8, o ângulo A é igual ao ângulo D, que vai valer 3 vezes 8, 24, vai ser 30. 30 graus. Então vai ser 30 graus. Então aqui tinha dado o arco de CD, tinha dado o arco de 50, né? Aqui é 30. Então aqui vai ficar 30. Aqui deu 50. Então 50 e 30. Então eu tenho que o arco, cadê? Eu quero o arco, eu quero o ângulo BD. Não, eu quero o ângulo alfa, CD. CD, quanto vai valer CD? CD. O ângulo Y deu 50. Não, 50 não. Y deu 2x igual, é 25. 25 mais 45. Então agora nós temos que determinar aqui o ângulo alfa. O ângulo alfa, que é o que ele quer, vai ser o arco CD. Eu tenho que BC, eu sei. BC deu aqui, deu. Eu tenho que ver aqui. Eita. Então vamos calcular aqui. O Y deu 25, né? 2y igual. Não, deu 15. 2y igual a 15. Então o x deu 7,5. Y. Né? 4y menos 10 é igual a y mais 20. Então vai ficar 2y igual a 30, y é 15. Então ficou 50 graus. O ângulo B é 50. Então o arco AD é 50. AD. Mas eu não quero AD. Eu quero CD. Esse aqui deu quanto? 5x menos 2x, 3x, 8. 30 graus. Então, BC é 30.
O arco BC é 30. E BC é 30. Arco BC é 30. Esse ângulo alfa vai ser BD. Quanto vai valer o arco CD? CD tem que calcular aqui por aqui. AD. AD vai ser o dobro desse aqui. Se aqui então deu 15, deu esse aqui é 100. Que esse aqui é 100. Então o ângulo alfa está aqui. Nós vamos vir nesse trianguinho aqui, ó. COD, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Eu achei que o Y vale 15 e o X vale 8. Então eu tenho 2 vezes 15, 30, dá 50 graus. Aqui, 3 vezes 8, 24, 30. Então, 50 mais 30, 80. Para 180, o ângulo alfa aqui então vale 100 graus. Né? Aqui, mesmo raciocínio. Aqui, para calcular o alfa, eu tenho que saber quanto vale no triângulo COD, quanto valem os ângulos. Então, eu tenho o ângulo escrito D é igual ao ângulo B. Então, 4x menos 3, 4x menos 3 é igual a 3x mais 9. Então, 4x menos 3x, x. 9 mais 3, 12. Então, x é 12. Então, esse ângulo aqui vai medir 45 graus, né? 4 vezes 12, 48, menos 3, 45. Agora, vamos determinar o y. Então, você observando aqui, ó, o ângulo inscrito C e o ângulo A, são dois ângulos que determinam o mesmo arco BC, então são idênticos, mesmo valor. Então, eu tenho 3y menos 6 é igual a 2y mais 14, né? 3y menos 6 tem o mesmo valor que o arco BD. Então, eu tenho 3x menos 2y, 3y menos 2y, y. 14 mais 6, 20. Então, o y é 20. Então, aqui vai ficar 60 menos 6, dá 54. Então, eu tenho 54 mais y, mais, aqui quando tinha dado quanto aqui no x? Tinha dado 12, né? Aqui 45. Então, 54 mais 45 dá 99. Então, 180 menos 99, o ângulo alfa aqui então vai valer 81 graus. Né? Então, na figura C, eu vou deixar para vocês fazerem o mesmo raciocínio agora. Vocês vão fazer, só vou falar que não vou fazer, vocês vão tentar em casa, eu vou começar corrigindo esse exercício na próxima aula. Né? Mas vamos dar a dica para vocês aqui. Ó. Você observa aqui, ó, tanto o ângulo B como o ângulo D ó, são inscritos à mesma circunferência e determinam o mesmo arco, AD, né? Então, eles têm o mesmo valor. Então, você vê pela letra também, ó, o ângulo que tem x e o outro também. Ó, né? Então, aqui vocês tiram o valorzinho de x e determinam o ângulo interno aqui. Ó, né? Muito bem. Identicamente, ó, o vértice A e o vértice C ó, são ângulos que formam um ângulo inscrito. Determina o mesmo arco, ó, AB. Ó, né? Então, vocês vão determinar o y, né? Fazer 3x menos y igual a y sobre 2. Mas substitui e determina, aí tudo soma. X mais y, subtrai de 180, tem o valor de alfa. Vocês devem encontrar como resposta 78. Mas se não conseguir, me avisa. Mas vamos terminar esse pedacinho aqui. Ó. Ângulos da circunferência, né? Então, nós temos lá. Usando o software da geometria dinâmica de GeoGebra, siga esse espaço para a construção de um ângulo central e um ângulo inscrito correspondente. Então, ó, com a ferramenta de circundado centro, ponto A, e um de seus pontos, construa uma circunferência relacionando
o centro em um de seus pontos, neste caso, A e B. Então aqui ele diz lá, ó, com a ferramenta ponto A, então aqui chamou aqui, ó, centro, ponto A, cria os pontos C e D, aí ele marcou ponto C e ponto D. B, C e D, né? Ele marcou lá o ponto A e um ponto B na centro. Usando a ferramenta segmento, unindo os pontos, né? Ligue o centro a dois pontos dos criados. E o ponto de circunferência, esses pontos então tem aqui, ó, uniu, então você tem aqui, ó, AB, AC, AD, uniu todos os pontos. Você formou então o quê? Um ângulo inscrito e o outro central, né? Sendo que o ângulo central, ele deu o que vale 90 graus, né? Então, o outro ângulo beta lá, ó, vai medir a metade do arco, vai medir 45, né? Então, ele diz aqui ao final, a construção é possível constatar que a medida do ângulo inscrito corresponde à metade do ângulo central. Aí tu vai dizer, sim, realmente, o ângulo central é 90, então o ângulo inscrito vai medir a metade, que é 45. Então, um bom fim de semana para vocês, tudo de bom, até a próxima então. Nós vamos estudar polígono inscrito e circunscritos.